Olá pessoal, como vão vocês? No vídeo de hoje vocês vão saber um pouco sobre a magnífica e mística história da Terra, ou Ilha de Avalon. Sim, a lendária utopia que foi descrita nas lendas do Rei Arthur, uma terra que era conhecida como a Terra Mágica das Fadas, onde inclusive teria sido forjada a espada Excalibur. Será que por trás desse famoso lugar existe algum fundo de verdade? Ou será que se trata apenas de um local inventado aleatoriamente? Será que Avalon seria de fato uma ilha, ou um local específico na Bretanha? Bom, isso nós tentaremos desvendar nesse vídeo que com certeza será bastante informativo. Mas antes que eu me esqueça, deixe o like e compartilhe se assim você achar que esse trabalho mereça. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Para nós, cada um de vocês é muito bem-vindo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de conjecturar se de fato Avalon existiu, vamos citar uma parte em que a própria Morgana descreve como é estar em Avalon, em uma das versões das lendas. Abre aspas. Até hoje nunca soube quantas noites e dias passei no país das fadas, e até hoje minha mente se torna confusa quando tento fazer a conta. Por mais que me esforce, não acredito que fosse menos de 5, nem mais de 13. Tampouco tenho certeza do tempo que transcorreu fora dali, nem em Avalon, enquanto estive lá. Mas como a humanidade registra melhor a passagem do tempo do que no país das fadas, sei que cerca de 5 anos se passaram. À medida que envelheço, penso cada vez mais que talvez o que consideramos como o passar do tempo só acontece porque adquirimos o hábito, terrivelmente arraigado, de contar as coisas, como os dedos de um recém-nascido, o nascer e o pôr do sol, e por isso pensamos com muita frequência no número de dias ou de estações que devem transcorrer antes que o grão amadureça, ou nosso filho cresça no ventre e seja dado à luz, ou que algum encontro muito desejado se concretize. Fecha aspas. Bom, nesse trecho retirado do livro As Brumas de Avalon, dá a entender que a Ilha das Fadas não parece estar interligada à nossa forma de contar o tempo, de modo que quem estiver dentro dos seus limites, perde completamente a noção dos dias e horas. Com isso poderíamos perguntar, será que Avalon poderia ser um local que estivesse talvez em outra dimensão? Talvez sim, talvez não, mas seria algo interessante a se pensar, pois nessa mesma versão mistificada da lenda, é contado que Avalon é uma ilha cercada por brumas ou nevoeiros, e que somente uma sacerdotisa poderia limpar esse nevoeiro para descobrir o caminho até a ilha, pois lá era o refúgio da antiga religião que foi reduzida pelo catolicismo. Essa ilha ficava no mesmo local da abadia de Glastonbury, mas em outro plano, de modo que quem tentasse chegar a Avalon acabaria no templo cristão. Já uma versão mais realista, nos é apresentada por Bernard Cornwell. Na sua trilogia, As Crônicas de Arthur, Avalon não é uma ilha mas um feudo, um reino sob o domínio da Dunnonia, reino do qual Arthur era o guardião. A Avalon da trilogia de Cornwell era liderada por um lorde, e este era Merlin, que também era o maior de todos os druidas. Não há nenhuma ilha nesta versão, apenas o Thor no topo do monte, onde se encontra o local em que Merlin, Morgana e Nimue faziam seus rituais. O Thor é povoado por crianças defeituosas, e também por loucos, e Merlin acreditava que eles tinham as bênçãos dos deuses. Essa versão é mais realista porque não envolve nenhum tipo de magia, apenas um velho mago e suas sacerdotisas. Uma terra governada por este grande druida Merlin, obviamente um lugar como este, despertou a atenção e muitas lendas cresceram em volta dele. Nas lendas de Etaan e de Oisin, há a participação de membros da família real da Terra da Juventude, Avalon. Eles são imortais e belos, mas imaginem que na realidade fossem reis e príncipes como quaisquer outros. O que acontece é que acabaram sendo elevados ao místico pelo imaginário popular, acerca do lugar onde viviam. Isso nos remete a Avalon apresentada por Cornwell novamente, ou seja, um reino como qualquer outro, porém, envolto em lendas que cada vez foi deixando a história em um plano mais lendário, que veio culminar com a versão apresentada nas Brumas de Avalon. Pelo fato de não existir ilha na versão de Cornwell, podemos conjecturar que isso tenha sido de propósito para aproximar a lenda da realidade, pois pesquisas arqueológicas afirmam que o local de Glastonbury também foi um pântano há milhares de anos. Aí pode estar a origem das lendas de Avalon como sendo uma ilha. E quando os pântanos secaram, no mesmo local foi construída a abadia de Glastonbury, mas a ilha que estava ali não foi esquecida, de modo que Marion a colocou em outro plano dimensional nas versões místicas, ali no mesmo lugar da abadia. Com isso chegamos à conclusão de que Avalon foi um dia uma ilha,
e que depois se tornou o nome para um reino. E no local da ilha, foi construída a abadia de Glastonbury, que o imaginário popular se encarregou de colocar o misticismo das sacerdotisas, espadas mágicas, e também dos druidas que povoam este maravilhoso local. Mas você sabia que Avalon não é a única terra mágica citada em lendas? E se eu te dizer que existiu uma lenda muito parecida de uma ilha no Oceano Atlântico com o mesmo nome do nosso país? Pois é, essa é a lenda da ilha que ficou conhecida como Hy-Brasil, uma ilha com descrições bem parecidas, para não se dizer igual. Inclusive, existiam mapas antigos com a ilha misteriosa incluída neles. Também conhecida como Ilha Fantasma, Hy-Brasil, assim como Avalon, é descrita como um paraíso na Terra, onde as fadas, semideuses e seres mágicos eram encontrados coabitando juntos. É dito que essa ilha também é coberta por um intenso nevoeiro, e só aparecia em um único dia, em um ciclo de 7 anos. Existe um poema irlandês que assim descreve a tal ilha fantasma, abre aspas, as rochas onde morais, uma terra sombria apareceu como eles dizem. Os homens pensavam que era uma terra de sol e descanso, e eles o chamaram de o Brasil, a ilha dos abençoados. De ano em ano, sobre a borda do Oceano Azul, um lindo espectro fino se mostra. As nuvens douradas cortaram o fundo onde estava, e parece um Éden, longe, muito longe, fecha aspas. De fato, é bem interessante os relatos de Avalon e Hy-Brasil serem parecidos, principalmente se levarmos em consideração que a terra sonhada por Arthur poderia ser na verdade registros distorcidos de algo muito mais antigo e que veio realmente a existir, como a versão de Cornuel veio a propor. Será que Hy-Brasil também poderia ser uma ilha que veio a existir? Bom, seria algo interessante de se pensar, mas com certeza essas respostas não teremos. Mas não se pode negar que Hy-Brasil é um local que realmente foi procurado por navegadores. Inclusive ela foi até mesmo incluída em mapas mostrando ser um local a qual os cartógrafos da época realmente acreditavam na existência. Existem até mesmo relatos de pessoas que chegaram a pisar nessa ilha, mas isso é algo para outra ocasião. Enfim, o intuito aqui foi apenas falar dessa suposta ilha mágica, que desaparecia e aparecia do nada, fazendo uma comparação com a Avalon das lendas arturianas. Sabemos que as lendas e os mitos não podem surgir do nada, eles precisam de uma base de verdade para poder se desenvolver com o tempo. E sabendo que os povos antigos tinham os conceitos mais mistificados, podemos tentar filtrar a mística para conseguir achar a base da história. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e comentar embaixo a sua opinião ou sugestão, estaremos lendo todas elas. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos, certo? Obrigado se me acompanharam até aqui, até o nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.